Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Foi aprovada hoje no Parlamento por unanimidade a proposta de lei de regime jurídico das microfinanças e respectivas instituições. De acordo com os dois maiores partidos políticos, essa lei veio para reforçar a já existente. Em off, o CID concorda que a alteração é boa. A alteração, aliás, vai facilitar as instituições, o processo da segregação. Como sabe, em Cabo Verde, a maior parte das organizações que praticam microfinanças têm tanto outras atividades sociais, nomeadamente formação, saúde reprodutiva. Então, neste momento, o que esta lei vai permitir com a progressão do prazo é permitir a essas instituições proceder todo o trabalho de base para esta segregação, de forma que as associações possam, de uma forma tranquila e serena, escolher as opções que a lei permite, nomeadamente o microbanco, as mutualidades, cooperativas ou intermediários de captação de depósito. Portanto, são essas 4 opções que a lei permite às instituições, às associações que querem fazer o processo da segregação, podem, portanto, optar por uma dessas instituições. Bom, nós da bancada do PICV votamos a favor desta lei porque realmente irá dar garantia às insuficiências existentes na lei número 83/8 Romano de 2015. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, vai participar de 29 de junho a 1 de julho na 24ª Assembleia Anual do Banco Africano de Exportação e Importação em Kigali, na Ruanda. O encontro deste ano, de acordo com informações de uma nota, acontecerá sobre o tema Impulsionando o Comércio e a Integração Intra-Africanos e está previsto a participação de alguns dos principais líderes políticos e empresários da África. Acrescenta a nota que estão contempladas a realização de 2 importantes seminários sobre as perspectivas de acelerar o desenvolvimento econômico e a transformação das economias africanas através do comércio. Outra atividade de destaque será a reunião do Afreximbank Advisory Group sobre comércio financeiro e desenvolvimento das exportações em África. O Ministro da Administração Interna informou hoje que o Governo vai garantir o Sistema Nacional de Proteção Civil eficaz e fortemente organizada e capacitada durante o período das chuvas, com tarefas que envolvem os poderes local e central. Segundo a Infopress, Paulo Rocha fez o anúncio na reunião da preparação para a época das chuvas realizada pelo Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros, que envolveu também representantes do Instituto Nacional da Meteorologia e Geofísica. Paulo Rocha informou ainda que este ano elaboraram a Estratégia Nacional de Recuperação para Riscos e Desastres, explicando que constitui um documento importante que define a política do país em matéria de prevenção e de recuperação de riscos. O ministro diz que o documento será aprovado na próxima semana em Conselho de Ministros, acrescentando que o mesmo prevê um quadro nacional de recuperações com todos os setores para definir linhas de ação, escreve a Infopress. O Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, condecorou hoje o adido de defesa junto da Embaixada da Espanha, o Coronel Vicente Hueso Garcia, com a medalha de serviços relevantes da 2ª classe e com o objetivo de distinguir o importante contributo que o mesmo deu nos vínculos de amizade e cooperação entre Cabo Verde e Espanha. No âmbito da cerimónia de condecoração do Coronel Vicente Hueso Garcia, com medalha de serviços relevantes de 2ª classe, o Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, destacou o extraordinário papel do Coronel a nível do envolvimento e concretização de todos os projetos realizados enquanto adido de defesa junto da Embaixada da Espanha em Cabo Verde. No entanto, os serviços prestados pelo Coronel Garcia foram significativos para o incremento e estreitamento dos vínculos de amizade e cooperação entre Cabo Verde e Espanha. Antes de mais, saudar a todos quanto testemunham este ato de imposição da medalha de serviços relevantes de 2ª classe com que distinguiu o Coronel Vicente Hueso Garcia, a quem cumprimento de forma particular. Permitam-me ainda expressar a minha imensa satisfação e honra em poder prestar-lhe esta homenagem, por tudo quanto fica registado no despacho de condecoração acabado de ler
e que não é minha pretensão aqui voltar a repetir. Ciente estou, Sr. Coronel, que a forma notável como vem cumprindo as funções de dito de defesa junto da Embaixada de Espanha em Cabo Verde, durante esses 4 anos, a isso obriga. Tavares ainda afirmou que a relação entre Cabo Verde e Espanha nos últimos tempos tem sido de amizade e cooperação que atravessam um excelente momento, principalmente no setor da defesa. A homenagem de hoje constitui ainda o ensejo para manifestar todo o nosso reconhecimento e apreço para com as Forças Armadas, o Governo e o povo espanhóis e, igualmente, a essas duradouras e excepcionais relações de amizade e de cooperação existente entre a Espanha e Cabo Verde. Com efeito, e um pouco na linha daquilo que foi dito pelo Coronel Hueso Garcia, essas relações atravessam um excelente momento no setor da defesa. Por outro lado, o coronel condecorado afirmou que foi uma surpresa ter recebido a condecoração por parte de Cabo Verde, destacando a união entre os dois países. Contudo, classifica a relação militar como sendo exponencial no que toca ao nível de formação e operacional. Ha sido una sorpresa, no lo esperaba. Siempre me he sentido muy unido a Cabo Verde, porque esta es la 11ª vez que visito Cabo Verde. Y he tenido la oportunidad de conocer sobre todo esta isla en profundidad. Y realmente esto ha sido el final de un amor que se despertó desde hace mucho tiempo en Cabo Verde. Lo he dicho, en los últimos 4 años el desarrollo ha sido exponencial. Prácticamente hacía 4 años las relaciones eran mínimas y en estos 4 años se han desarrollado a nivel operativo y a nivel de formación. Como he dicho, en nuestro programa de cooperación internacional, Cabo Verde es el país que más becas damos todos los años. A medalha de serviços relevantes destina-se a galardoar serviços de caráter militar relevantes ou atos notáveis de qualquer natureza ligados à vida das Forças Armadas ou da nação. O Ministério da Família e Inclusão Social, através da Direção-Geral da Imigração, promoveu hoje no Cinema do Platô uma campanha de sensibilização por um Cabo Verde de todos, como uma das ações dentro de uma estratégia de respeito pelas diferenças em contexto migratório e prevenir práticas discriminatórias. Cabo Verde de Todos, uma atividade que iniciou com a voz bela e doce de uma imigrante chinesa que cantou e encantou o público cabo-verdiano e não só, pois ali estavam imigrantes de diferentes países. Com esta campanha pretende-se prevenir a discriminação, pois somos iguais independentemente da cor da pele, língua, nacionalidade, cultura, religião, etnia, nível de escolaridade e profissão. Cabo Verde é um país com uma grande diáspora, que as pessoas procuram a vida lá fora, tornar-se num país de destino e de acolhimento de imigrantes. Mas é considerado, levando em conta esta experiência da imigração e da assunção clara do fenómeno imigratório no quadro institucional, que existe o princípio da coerência de políticas migratórias na Estratégia Nacional de Imigração. Para a Ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, que presidiu a abertura desta campanha, é um momento de grande emoção e de simbolismo, pois Cabo Verde é um país, segundo a governante, de base migratório. Nós estamos num país que, sem dúvida, nós podemos dizer que surgiu a sua base, a base própria do país, a acreditar por aquilo que dizem os livros e os relatos do povoamento. É um país que surge em um contexto completamente migratório. Migratório, já seja forçado, já seja voluntário, mas um contexto migratório. Estes elementos, sem dúvida, eles
passam por várias etapas, definem um bocado o contexto biográfico deste país e fazem que Cabo Verde seja um país culturalmente rico. Em relação aos imigrantes em Cabo Verde, a referida campanha pretende fomentar no seio da comunidade imigrante o respeito pelas normas e regras do país de acolhimento, mas há quem diz não sentir bem à vontade em Cabo Verde. Em relação aos que vêm, quando digo aos que vêm, digo do continente africano. Nós que viemos do continente africano, tem uma forma de tratar um pouco diferente, que não é tão, quer dizer, aquela, como é que se diz que vocês dizem, morabeza. Aquela morabeza que vocês dizem que existe, mas quanto a nós africanos que viemos, nós não sentimos, na minha opção, nós não porque não existe, mas existe algo, mas aquela morabeza que é referenciada aos que vieram do Ocidente é um pouco diferente com nós que viemos. Uma campanha que significa muito para os imigrantes em Cabo Verde. Segundo o estudo, 35% dos imigrantes sentem-se discriminados, sendo que este sentimento é mais comum entre os provenientes da África Ocidental por causa da compreensão física e entre os asiáticos relacionado com a questão da língua. O Ministério da Educação, em parceria com as delegações de educação, as câmaras municipais e parceiros nacionais e internacionais, já está a executar o Plano Nacional de Planificação, Reabilitação e Ampliação da Rede Escolar 2016-2020, a conta da delegação das escolas. Consoante informações de uma nota, neste plano foram estabelecidos critérios para a estruturação das intervenções, entre os quais destacam-se a garantia da segurança das crianças e trabalhadores mediante a preparação de tetos, fissuras, portas e janelas, a melhoria das condições de higiene e saneamento das escolas, mediante a remodelação e a construção de casas de banho e de cozinhas, e assim como acesso à água potável e ampliação de espaços. Segundo consta ainda na nota, estão selecionadas para intervenções prioritárias 73 escolas, com destaque para término das obras de reabilitação de 32 escolas até o final deste mês, e também encontram-se em curso obras de reabilitação de 28 escolas. Vale ressaltar que, de acordo com a nossa fonte, fruto do apoio de cooperação com Luxemburgo, será implantado um projeto de beneficiação de 100 escolas, orçado em 4 milhões de euros, o qual cobre o período de 2017-2020. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha promove um seminário lusófono destinado aos docentes universitários que tem como finalidade favorecer o ensino do direito internacional humanitário, bem como reforçar os laços entre o Círculo Académico de Cabo Verde e Guiné-Bissau. O reforço dos laços existentes nos círculos académicos, nomeadamente entre Bissau e Cabo Verde, prende-se em fortalecer os conhecimentos dos atores universitários, de modo a desenvolver uma expertise nacional no domínio do direito internacional humanitário, que trabalhe no apoio e a aprovação de leis e políticas nacionais de implementação do direito internacional humanitário. O presidente da Cruz Vermelha explica outras razões deste simpósio. Constatamos que no dia a dia assistimos à violação dos direitos, não só humanos, mas do direito internacional humanitário. Assistimos, de facto, à utilização de armas não recomendáveis para os conflitos. Assistimos, portanto, à violação da dignidade da pessoa humana, e tudo isto levou-nos também a consciencializar de que é necessário reforçar o debate sobre o direito internacional humanitário. Lançando um olhar sobre os direitos humanos em Cabo Verde, o presidente da CVCV, Mário Moreira, disse que é necessário que a sociedade civil esteja atenta, funcionando deste modo, com observadores no cumprimento dos mesmos, sendo esta uma tarefa cotidiana. Assistimos, de facto, a alguns casos que são problemáticos, a violação sexual de menores, portanto, determinadas relações conflituosas entre uma determinada camada da população e as forças policiais. Portanto, mas tudo isso precisa ser, de facto, debatido e precisa ser responsabilizado. Portanto, quer as instituições que têm autoridade na matéria, quer a sociedade civil.
a Universidade de Cabo Verde, representada pela sua reitora, disse que é parceira da Cruz Vermelha nesta área, de forma a zelar pela paz, salvaguardando os direitos humanos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. É muito pouco falado, mas tem uma ação muito tenaz, tem feito um trabalho muito tenaz e muito persistente ao longo dos anos. Portanto, o direito internacional humanitário é responsável pela contenção, a nível internacional, dos impactos que as guerras internacionais têm, que os conflitos internacionais têm nessas vítimas. Pessoas que não querem a guerra, que não procuraram a guerra, que não estão envolvidos diretamente, mas que são as principais vítimas da mesma. Ainda nesta formação, pretende-se criar uma rede de universidades da lusofonia, com o intuito de abrir o debate e criar condições para que a sociedade tenha noção dos direitos internacionais humanitários, os limites, assim como as consequências caso houver violação. Este seminário decorre durante 2 dias na capital. Participam diferentes universidades do país, como também da Guiné-Bissau e Portugal. A Casa do Cidadão vai estar presente na cerimónia da entrega dos troféus da primeira edição do Prémio de Qualidade da CDAO para as melhores empresas na África Ocidental. O evento terá lugar no próximo dia 30 de junho de 2017 em Abidjan, na Costa do Marfim. De acordo com uma nota, mais de 20 troféus serão entregues às empresas vencedoras e personalidades que tenham contribuído para a promoção da qualidade na África Ocidental. A Casa do Cidadão está nomeada na categoria de média empresa e os seus representantes estão otimistas em ganhar este prémio de qualidade. O Prémio de Qualidade da CDAO se inscreve no quadro dos últimos esforços da Comissão para promover a cultura de qualidade em toda a África Ocidental e tem como principal objetivo incentivar os operadores económicos a melhorarem a qualidade dos produtos e serviços que oferecem aos seus consumidores. As empresas serão avaliadas por categorias pequenas, médias e grandes empresas e a Casa do Cidadão encontra-se nomeada para a categoria média empresa. Ainda segundo a nota, estão previstos serem entregues prémios honorários a personalidades e instituições por suas ações em prol do desenvolvimento da qualidade na região. Mais um escândalo no Campeonato Nacional de Futebol. O jogo da primeira mão entre Ultramarina e Mindense voltou a não se realizar. Desta vez porque não se encontrou a chave para abrir a porta do estádio. O governo, assim como os partidos políticos com assentos no Parlamento, afirmaram que essa situação deve ser averiguada e apurada as responsabilidades. O que nós queremos dizer é que trata-se de uma triste novela. E o país, após tantos anos de independência e no nível de desenvolvimento que nós vamos atingindo, já não seria de todo esperar que uma partida de futebol num campeonato nacional, numas meias finais, não poder realizar-se porque alguém entendeu que deveria esconder as chaves. Acho que a situação é grave. Também para o deputado do PAICV, Américo Nascimento, a gênese dessa situação foi o cancelamento dos voos para São Nicolau e não se sabe se ainda vai se disputar a primeira mão e quando. Ninguém de bom senso aprova aquilo que aconteceu em relação ao jogo entre Ultramarina e Mindense, a primeira mão das meias finais, porque resultou de vários fatores. Mas o principal fator que desembocou em tudo isso foi precisamente, mais uma vez, a questão dos transportes para a ilha de São Nicolau e que acabou por adiar o jogo por 2 vezes e talvez haverá uma terceira vez. De modo que é uma situação caricata que não gostaríamos que acontecesse e que infelizmente aconteceu precisamente por questões da ligação de transportes. Já para Nelson Brito, deputado do MPD, a questão que paira no ar é porque o Mindense não viajou com toda a equipa no mesmo dia, já que as 2 companhias aéreas existentes em Cabo Verde viajaram no mesmo dia. Houve 2 voos na quarta, se calhar o Mindense deveria ter ido nesse dia todo, não sei de quem é a culpa disso, se é do Mindense, se é da Federação, não sei porque é que não foi, mas houve 2 voos. É difícil compreender como é que uma delegação de 20 tal jogadores, 20 tal pessoas não consegue viajar para uma ilha com 2 voos. E chegando lá na quarta, o jogo poderia ter sido realizado no sábado, como estava inicialmente previsto, nem teria que ser adiado para domingo e não teríamos todo esse problema que temos agora aqui em São Nicolau, no desporto e no país. O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, avança que as medidas vão ser tomadas caso se apure a responsabilidade.
que eventualmente não apareceu funcionário e problemas com chaves. Uma situação de facto caricata, né? O que o governo tem o dever de fazer é permitir que em Cabo Verde, e doa quem doer, que haja jogo limpo e que todas as regras do jogo sejam aplicadas e que de forma transparente. O que nós apelamos é que a justiça desportiva funcione e que se abra de facto um inquérito para se apurar o porquê da não realização do jogo e que a justiça desportiva funcione normalmente. Esta é uma situação que está na ordem do dia. No entanto, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol deixa saber que está a averiguar os fatos e diz que todos os jogos oficiais vão ser suspensos do estádio Orlando Rodrigues. O cancelamento do voo para a ilha de São Nicolau fez com que os partidos políticos se pronunciassem sobre o problema. Hoje, à margem da sessão parlamentar, o deputado do MPD Nelson Brito, eleito pelo Círculo de São Nicolau, afirmou que a ilha nunca esteve melhor servida com as ligações aéreas como marítimas. No sábado tivemos uma avaria no TACV e tivemos este problema de cancelamento da Binter os 2 dias, sábado e segunda-feira, mas que já está resolvido, felizmente. A Binter já pode viajar para São Nicolau, isso é o que conta, que é importante. São Nicolau neste momento está com 5 voos por semana, nesta semana vai ter 6, portanto a ilha está muito bem servida, melhor do que nunca esteve. E também a nível do transporte marítimo teremos melhores relações agora com fast ferries semanalmente. A Organização Nacional de Antidopagem de Cabo Verde realizou hoje o seu primeiro encontro oficial de trabalho com a Direção Nacional de Desporto. Durante o encontro, foi discutida sobre a Lei de Antidopagem do Desporto, que será levado na sexta-feira ao Conselho Nacional de Desporto. A proposta de lei antidopagem do desporto será levada para o próximo Conselho Nacional do Desporto, que decorre na sexta-feira. Uma lei que irá atribuir alguma sanção para os atletas que infringirem as normas estipuladas pela lei, explica o diretor-geral dos Desportos, Anildo Santos. Uma das temáticas a ser abordada é a lei antidopagem do desporto. É uma lei que vem sedimentar um processo que se fazia sentir no desporto nacional, ou mesmo a abertura deste centro de antidopagem aqui no país trará um aporte em termos de, como se diz, uma limpeza na nossa prática desportiva. Nós queremos os atletas sem salvos, fora de substâncias que pode dizer que são dopantes, e este centro e essa lei vêm dar um aporte importante para o desporto nacional. Com este encontro, a Organização Nacional da Antidopagem de Cabo Verde pretende estabelecer uma grande sinergia com a Direção Nacional do Desporto. Assim, pretendem dar a conhecer à direção os objetivos desta organização e auscultar as prioridades da Direção Nacional de Desporto para que haja um desporto limpo em Cabo Verde. O nosso objetivo primordial é dar a conhecer à Direção-Geral dos Desportos quais são os objetivos da Organização Nacional da Antidopagem, quais são as nossas missões e quais são os nossos valores. Nós pretendemos estabelecer uma grande sinergia com a Direção-Geral dos Desportos. Se nós pretendemos efetivamente promover um desporto limpo e saudável em Cabo Verde. Neste ano da instalação, a UNADCV vai trabalhar na prevenção e na sensibilização dos atletas através de palestras, formações desportivas, entre outras atividades, garante o presidente desta organização, Emanuel Passos. Temos aquilo que eu costumo chamar de uma prevenção repreensiva, que passa por dar a conhecer aos atletas e aos agentes desportivos a legislação antidopagem e quais as consequências de um controle positivo. Portanto, os atletas e os agentes tentarão não fazer violação dessa regra porque sabem que existe uma consequência, daí a prevenção repreensiva. E teremos também uma prevenção que eu chamo de prevenção educativa, que é então fomentar nos nossos jovens, nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, o gosto pelo desporto limpo, a paixão pelo esforço e pelo sacrifício. A UNADCV é constituída por 3 membros que estarão nos próximos tempos a fazer o controlo antidopagem durante e depois das competições.
Por ora, vamos ao redor do nosso continente acompanhar as manchetes. Zimbábue, tribunais libertam Ivan Mauriri, popular pastor e ativista antigovernamental, tinha sido preso na segunda-feira por falar em protesto dos universitários. Quênia, refugiados somalis recebem a entrada em vigor de parte da previsão da administração Trump à entrada de certos viajantes e estão chocados com a possibilidade de ver negado o seu pedido de asilo. Líbia, 25 migrantes dos Camarões, Sudão, Mali e Senegal morrem no mar ao tentarem chegar à Europa. Os seus corpos deram às margens, perto de Trípoli. A República Centro-Africana, conflito com o deposto presidente François Bozizé em 2013, continua a prejudicar turismo nos santuários da vida selvagem. O Sudão do Sul, clube apenas para raparigas, encoraja-as a concentrarem-se na educação e desencoraja-as de casar cedo.